Como é que... Opa, tá vivo aqui. Como é que vocês estão aí? Tá tudo bem? Todo mundo aqui já me conhece? Tem alguém aqui que não me conhece ainda? Alguém entrou esse mês aqui? Sou o pastor Christian, diretamente da cidade de São João Batista. Todos os meses a gente assumiu um compromisso, né? De estar aqui uma vez por mês. Geralmente é a primeira quinta-feira do mês, hein? É uma alegria estar aqui com vocês, amém, queridos? Hoje a gente trouxe dois amigos aí, estamos acompanhados do irmão Nunes e também lá atrás lá o meu amigo Jai, né? Também já teve uma passagem nesse mundo, nesse mundo das drogas. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Glórias a Deus. A gente vai estar, como eu falei, eu sou o pastor Christian, né? Deus nos deu essa tarefa de uma vez por mês estar aqui com vocês. E já falei aqui duas vezes, né? A gente não está aqui porque é maior ou melhor do que vocês, né? Nós estamos aqui porque Deus nos chamou para isso, né? Deus nos chamou para ser porta-voz da palavra dele. E nós cremos que a palavra dele é tudo que nós precisamos. Jesus Cristo disse: conhecereis a minha palavra, ou conhecereis a minha verdade, e essa verdade vos libertará. Você pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos em qualquer lugar semelhante a esse aqui. Se você não tiver um encontro com Jesus, você nunca vai conseguir vencer aquilo que de repente te trouxe para cá. Eu posso tentar qualquer tipo de método, né? Se eu não tenho um encontro real com Deus, eu vou voltar a praticar as coisas que eu praticava. Porque o diabo, o Satanás, o capeta, o inimigo de Deus, ele vai o tempo todo tentar nos convencer que aquilo que nos trouxe para esse lugar é melhor do que ele, é melhor do que Deus, é melhor do que a presença dele, é melhor do que o amor dele. E eu estou aqui nessa noite para deixar que ele me use como instrumento nas mãos dele, para provar para você que não vale a pena voltar para aquele mundo, não vale a pena dar um passo para trás, não vale a pena desistir de Deus. E essa noite, Deus colocou um sentimento muito grande para estar falando com vocês, conversando com vocês sobre o amor de Deus. Eu cheguei à conclusão, né, que tudo que o ser humano precisa é ter uma experiência real com Deus. O que vocês todos aqui precisam é ter uma experiência real com o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele nunca vai te botar para baixo, ele nunca vai te condenar, ele nunca vai te entristecer, ele nunca vai te desanimar. Nós, seres humanos, até mesmo nós pastores, muitas vezes tentando fazer o bem, tentando ajudar, tentando fazer você se sentir amado, muitas vezes nós machucamos, nós ferimos. Assim acontece com os nossos pais, acontece com a nossa mãe, acontece com os nossos colegas do dia a dia, os nossos irmãos. Muitas pessoas em algum momento tentando ajudar vocês, de repente feriram ainda mais. Porque o ser humano não consegue amar como Deus ama. O ser humano ele tenta, mas ele nunca vai conseguir ser igual a Deus. Agora Deus não, Deus ele não acusa ninguém, ele não bota ninguém para baixo, ele não te desanima, ele não te frustra. Ele sabe como corrigir a gente, ele sabe como tratar com a gente. Ele tem um jeito que só ele tem, ele é Deus, né? Ele conhece a nossa estrutura, ele sabe o teu passado, ele sabe o teu futuro, ele sabe o teu presente, ele conhece todas as tuas guerras, ele sabe tudo que você está passando, ele sabe o que te trouxe aqui, ele sabe o que você está pensando agora nesse momento enquanto eu estou falando. Ele é Deus. E tudo que nós precisamos é ter um encontro com esse Deus. Eu conversava com meus amigos aqui antes de vir para cá, eu nunca tive problema com droga, porém, eu experimentei o álcool algumas poucas vezes, né? E o meu problema era mulher, né? Não sei se mais alguém aqui teve problema com mulher,
né? Então, o meu problema era que eu gostava de ter umas namoradinhas, né? Mas também uma de cada vez, né? Já tem homem que gosta de ter ao mesmo tempo várias. Mas a verdade é, amados, que perante a Bíblia não tem nenhum homem sequer que é perfeito. Não tem nenhum homem sequer que não tenha um vício, que não tenha uma carência, que não tenha uma fraqueza. Não existe, não existe. Todos nós temos. Só muda aqui o nosso CPF, a nossa cor. Alguns aqui estão com o penteado maior, outros estão com o penteado menor, outros perderam o penteado, né? Mas nós somos todos iguais. Nós sofremos as mesmas tentações, as mesmas fraquezas, as mesmas guerras, as mesmas lutas. Tudo a gente passa igual. A Bíblia Sagrada diz que todas as coisas acontecem igualmente. Tanto ao que serve a Deus como ao que não serve. Tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Tudo acontece igual. Todos nós passamos as mesmas situações. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, por mais uma vez nos trazer nesse lugar, Senhor. Nós queremos que o Senhor já está aqui. O Senhor, na verdade, está em todo lugar, Senhor, porque Tu é onipresente, Pai. Nós queremos que o Senhor tenha algo para nós aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor tenha algo para os Teus filhos que aqui estão, Senhor. E eu quero declarar que é o Senhor que pode fazer alguma coisa. Eu quero declarar que é o Senhor que pode tocar em cada um aqui nessa noite. Senhor, eu quero reconhecer, Pai, diante dos Teus filhos que aqui estão, que eu não posso nada sem Ti, eu não consigo nada sem Ti, eu não tenho nada sem Ti, Pai. Por isso, Senhor, nós nos humilhamos agora, Pai, debaixo da Tua potente mão. E Te pedimos, Espírito Santo de Deus, desce nesse lugar aqui nessa noite, Senhor. Venha proporcionar esse encontro real com cada homem que está aqui, Pai. Alguns aqui talvez estavam esperando a minha chegada, mas eu quero declarar, Pai, que o que eles precisam não é da minha chegada, o que eles precisam é da Tua chegada, Pai. Então nós pedimos que o Senhor venha nesse lugar nessa noite, que o Senhor se manifeste nesse lugar, Pai, e que o Senhor realmente rasgue os céus nessa noite e desça sobre esse ambiente, Pai, sobre essa montanha, e que cada um aqui, Pai, venha ser tocado por Ti. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Pode ficar à vontade, tá? Se quiser ficar em pé, sentado, como você achar melhor, tá ok? Quero começar esse tempo cantando uma música que diz: eu fui escolhido por Ti, fui separado para Ti, quem sou eu? Eu não era escolha de ninguém, jamais alguém olhou para mim. Improvável, mas escolhido. Incapaz, mas vencedor. A Bíblia Sagrada diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as que são. E Ele escolhe os doidos, aqueles que acham que não são, para confundir os que pensam que são. Então, de repente, você chegou aqui e você pensa assim: eu não sou ninguém. Né? Quem sou eu? Eu sou uma pessoa que eu só dei trabalho para minha mãe, eu só dei trabalho para meu pai, eu fiz um monte de gente chorar. Mas ainda assim, Deus te escolheu. Mesmo com tuas falhas, mesmo com teus erros, mesmo com os teus pecados, Deus não despreza ninguém. Ele não rejeita ninguém. Ele ama a todos nós. E a maior prova foi Ele ter enviado o seu Filho Jesus lá na cruz para morrer no nosso lugar. E a letra dessa música diz que Ele é que escolhe a nós. E eu queria começar essa noite cantando essa música. Essa música é para vocês nessa noite. Tem músicas que a gente canta para Deus, mas essa música é para vocês lembrar que vocês são a escolha de Deus. Que Deus ama cada um aqui, independente das nossas falhas. Amém? Eu fui escolhido por Ti, fui separado para Ti. Quem sou eu?
Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, 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 oh. Declare: eu fui escolhido. Eu fui escolhido por ti, fui separado para ti. Quem sou eu não era a escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, 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 improvável, escolhido, vencedor. Oh, improvável, escolhido, vencedor. Aleluia. Senhor escolhido de Deus, amém? O Senhor escolhido de Deus. Aleluia. Tem uma música que diz: mesmo sendo pobre e pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se estou caído, Ele não deixa de me amar. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo de número 8, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem o perigo, nem a espada, nem a fome, nem a nudez, nem o presente, nem o porvir, nem um anjo, nenhuma criatura, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quero cantar mais essa canção. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama.
estou forte, se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que enviou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que enviou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para lembrar você o quanto você é amado. É só esse o motivo que eu estou aqui nessa noite. Para lembrar o quanto você é amado, o quanto você é querido, o quanto você é importante, o quanto você é especial. Aleluia. Pode sentar. Quando a gente era lá do mundão. Tem alguém aqui que era do mundão? A gente tinha uma brincadeira que ele dizia assim, hoje eu tô pro amor. Não, hoje eu não tô pro amor, hoje eu tô pro jogo. Alguém aqui já escutou essa brincadeira? Né? Hoje eu tô pro crime. Hoje eu tô pro crime? Tem essa também? Então hoje eu tô pra palavra, eu acho, porque o louvor hoje não tá o meu forte hoje. Então eu acho que é com a palavra mesmo que Deus quer falar hoje. Eu queria ler um versículo. Eu
eu acredito que eu já deva ter citado ele aqui. Eu acredito que eu já devo ter citado. Quero ler para vocês um texto que está em Isaías, capítulo 49, livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15 e 16. Isaías 49, do 15 ao 16. Estou vendo um monte de gente com Bíblia aí na mão, então eu vou esperar vocês acharem. Pode pegar, pode pegar. Estou ajeitado aqui na minha Bíblia. Isaías 49. Isaías 49. Quando vocês acham, eu estou afinado no meu violão. Isaías o quê? 49, versículo 15. Amém. Todo mundo achou aí? 49. Isaías. Versículo 15. Isaías capítulo 49, versículo 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Vê, nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente na minha presença. Amém? Eu tive uma experiência há muitos anos atrás. Eu fui convidado por um amigo meu, que era pastor de uma igreja na cidade de Navegantes, uma cidade aqui de Santa Catarina, é uma das cidades portuárias hoje, número 1 do Brasil, né? Os portos mais modernos hoje, equipamento, né, para receber os navios, fica ali, nessa cidade de Navegantes. E eu tenho um amigo meu que foi pastor de uma igreja lá, chamado Comunidade Amar. E eu fui convidado para pregar nessa Comunidade Amar, um culto, por esse amigo meu, pastor. E naquela ocasião Deus não tinha me dado palavra. Eu orei a Deus, eu pedi a Deus, eu quero uma palavra que venha de ti, para mim estar compartilhando lá com as pessoas. E Deus não me deu palavra nenhuma. E eu falei para Deus, se tu não me der palavra, eu simplesmente não vou pregar. Porque se tu não me der, como que eu vou pregar? E aí eu tinha sido convidado para tocar o violão também, fazer o louvor, a minha esposa estava comigo, a minha esposa toca teclado, canta. E a gente tocou umas 3 ou 4 músicas. E enquanto eu estava tocando a quarta música, a música era Espírito Santo, o nome da letra da música. Eu estava cantando a música Espírito Santo e eu estava ao mesmo tempo falando com Deus ali em pensamento. Eu dizia, Espírito Santo, me socorre, porque daqui a pouco o pastor vai me chamar para pregar e eu nem sei o que eu vou falar. E eu comecei, Espírito Santo, me socorre, o que eu vou falar? E nisso, terminou a música, o pastor da igreja veio na frente, pegou o microfone. Quando ele pegou o microfone para me apresentar, para dizer agora, eu vou passar a palavra definitivamente para o pastor Cristo, ele vai deixar uma mensagem para você. Aí veio do céu assim, baixou um download, baixou um download do céu. Mesmo que a mãe se esqueça de um filho que mama, todavia eu jamais me esquecerei de ti. Na verdade, o que baixou do céu foi uma frase de impacto, veio diretamente do céu. Deus tem tatuagem. Foi o tema da pregação. Eu sempre peço para Deus uma palavra, né? Eu peço para Deus um tema, que eu quero um tema para pregar. Aí Deus me deu o tema, Deus tem tatuagem. Aí quando chegou a mensagem, tem alguma coisa errada nisso, né? E aí Deus falou, mesmo que a mãe se esqueça de um filho que mama, todavia eu jamais me esquecerei de ti. Eu tenho na palma das minhas mãos, eu gravei os teus muros. E aí Deus falou comigo,
Deus tem uma tatuagem. Ele tem o teu nome e o meu nome gravado na palma de suas mãos. Eu não sabia que naquela semana eu ia me encontrar com um cantor brasileiro que foi cantor do Ramones, chama? Né? O Rodolfo Abrantes. Ele foi cantor. Raimundos, né? Ele era cantor do Raimundos. E eu não sabia que naquela semana eu ia me encontrar com ele, né? E ele tem muitas tatuagens, né? Eu nunca fiz, né? Mas ele tinha muitas. E Deus já estava me preparando para ter um encontro com aquele cara. Agora o que eu quero chamar a atenção aqui, amados, é que quando a Bíblia diz que mesmo que uma mãe possa se esquecer de um filho que mama, ainda que uma mãe se esqueça, por mais incrível que pareça, é possível sim que uma mãe venha esquecer de um filho. Eu não sei se eu contei para vocês aqui, eu tive um discípulo aqui na cidade de Nova Trento, nos anos que eu morei aqui, que eu pastoreei aqui, uma igreja aqui, eu tinha um discípulo que esse cara, ele foi rejeitado do ventre pela mãe dele. A mãe dele teve 2 filhos, só que a mãe dele nunca amou ele. Ele nasceu, ele foi rejeitado pela mãe desde o dia que nasceu. E nasceu o segundo filho, e aquela mãe dava só atenção exclusiva para aquele filho, todo o amor para aquele segundo filho. E esse cara, que era meu discípulo, foi completamente desprezado, completamente rejeitado pela própria mãe. E eu tenho certeza, amados, que ele não é o único. Ele não é o único. Com certeza, deve ter milhares e milhares e milhares de muitas outras pessoas que foram rejeitados pela própria mãe, rejeitados pelo próprio pai. E eu aprendi que o sentimento de rejeição é um dos sentimentos mais destruidores e que leva a pessoa ao álcool, à droga, à prostituição e tudo que é mais que você imaginar. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, nós viemos de Deus e Deus, ele é amor. A Bíblia diz que Deus tem uma definição para ele, ele é amor. Ele é a fonte de todo amor. Aqueles que tiveram a oportunidade de nascer num berço cristão, onde tiveram a oportunidade de repente ter alguma influência para você ter um contato com esse Deus, e se você tem um contato com ele, o amor dele é suficiente para nós. Mas alguns não tiveram isso. Mas que bom quando você recebe esse amor através de um abraço de uma mãe, através de um carinho de um pai. Quando você tem uma família estruturada, isso ajuda muito, mesmo que aquela família não esteja muito próximo de Deus, mas isso vai te ajudar muito, porque você vai receber amor dentro de casa. E o amor faz toda a diferença. E o amor é um sinônimo do próprio Deus. A Bíblia define Deus como amor. Agora, quando a gente não recebe amor dentro da própria casa, quando você é rejeitado pelo teu próprio pai, quando você é rejeitado pela tua própria mãe, quando você é rejeitado por um filho, rejeitado pela tua própria família, isso cria um buraco tão grande no coração do homem, que pode fazer com que esse homem cometa loucuras, inclusive o suicídio. Inclusive o suicídio. Então, quando a Bíblia Sagrada diz que mesmo que uma mãe se esqueça de um filho, é porque é possível sim uma mãe esquecer de um filho. Esse camarada que foi meu discípulo, ele era um cara extremamente violento. Ele é um cara extremamente violento. Uma pessoa extremamente dura. Uma pessoa que não conseguia se relacionar com quase ninguém. E aí eu pergunto, será que ele nasceu assim? Será que ele escolheu ser essa tora? Será que ele escolheu ser esse cara bravo, esse cara severo, esse cara duro, esse cara amargo? Será que ele escolheu isso? Não, ele não escolheu isso. Simplesmente ele não recebeu amor. E a falta de amor, amados, cria um rombo dentro de nós. E aí o que vem depois, as consequências que vêm depois, é só uma consequência desse rombo, desse buraco no peito, chamado rejeição. Quando você é rejeitado dentro da tua própria família. A rejeição arranca pedaço. O ser humano, ele tem sede de autopertencimento. Todos nós queremos nos sentir pertencentes.
Todos nós queremos se sentir aceitos em algum lugar, por uma comunidade. A gente quer fazer parte de um grupo. Eu aprendi com meu amigo que está sentado ali atrás, acho que foi com ele, né? Que os Alcoólatras Anônimos é um dos grupos que mais funciona de uma maneira perfeita. Porque ali todo mundo é igual. Ninguém ali é maior que ninguém, ninguém ali é melhor, e não vai ter a mínima possibilidade de alguém lá nos Alcoólatras Anônimos apontar o dedo para você. Ô, você aí, seu pecador, como é que você não consegue deixar dessa porcaria dessa cachaça? Você deixou o uísque te vencer, né? Ninguém ali fica apontando o dedo. Por quê? Porque todo mundo está na mesma praia, todo mundo ali vem do mesmo lugar, todo mundo ali cometeu a mesma coisa. Então ali todo mundo se ajuda. Todo mundo se pertence, ali você se sente pertencente. Você se sente aceito. Por quê? Porque todo mundo é igual a você. Ninguém é maior, ninguém é menor, todos têm o mesmo vício. E por isso que os Alcoólatras Anônimos é uma instituição de êxito. Porque tudo que o ser humano precisa, amados, é se sentir pertencente de algum lugar. Eu garanto, se eu for pedir para levantar a mão aqui, quantos estão gostando de estar nesse lugar aqui que você está, né? Não precisa levantar a mão. Eu garanto que a maioria vai levantar a mão. Por quê? Porque aqui você está sendo aceito, ou não está? Né? Aqui é um lugar onde você vai encontrar pessoas que na mesma situação e outros que estão aqui para ajudar você a vencer alguma área da sua vida que você precisa vencer. Então, tudo que o ser humano precisa, amado, tudo que o ser humano precisa é se sentir aceito. É se sentir aceito. E quem sabe o que te trouxe para cá foi porque em algum momento da tua vida você não foi aceito. Algum momento da sua vida você não se sentiu pertencente. Você se sentiu desprezado, rejeitado. Não deram a você o valor que você tem. Não reconheceram o quanto você é importante. Talvez você nunca teve um pai que disse, eu te amo. Eu não tive isso. Eu sempre digo, meu pai, eu não queria ter outro, porque é maravilhoso. Eu sou uma pessoa que eu tenho que ser extremamente agradecido a Deus, porque Ele me deu um pai maravilhoso. Meu pai é uma pessoa, quem conhece ele, né, Nunes? Né, Jai? É nota 1000. Mas como ele nunca teve carinho, nunca teve amor, ele perdeu o pai dele quando ele tinha 9 anos de idade, ele não teve um pai. A mãe dele também perdeu novinho. Então ele nunca teve alguém que disse para ele, eu te amo. Ninguém teve alguém que podia abraçar ele e dizer, meu filho, você é importante, meu filho, você é especial, meu filho, eu estou contigo. Ele nunca recebeu isso. E a gente só consegue dar, geralmente, aquilo que a gente recebe. E como ele nunca recebeu isso, ele também nunca me deu. Meu pai nunca me disse, eu te amo. Nunca deixou de ser um bom pai por isso, mas ele não recebeu, e por isso ele não conseguiu dar. Meu pai foi uma pessoa que sofreu demais. Perdeu um pai e mãe novinho, teve que trabalhar na roça desde criança pequena, com 8, 9 anos de idade, já trabalhando na roça para poder ajudar os irmãos a pagar as contas, sobreviver. Tinha que dividir um ovo para 4 no domingo, não tinha comida. A minha tia botava mato dentro da panela para engrossar o caldo, para eles poderem comer alguma coisa e não passar fome. Então meu pai sofreu muito. E o que eu vou exigir dele? Eu não posso exigir nada. Geralmente o ser humano só dá o que tem. E assim, talvez muitos aqui, amados, o teu pai talvez nunca te disse eu te amo. Teu pai talvez nunca te deu um abraço. O teu pai nunca disse, meu filho, você vai dar certo. Você vai vencer na vida. Eu vejo que você vai ser um grande vencedor. Você vai conquistar coisas que o teu pai não conquistou. Pelo contrário, a maioria aqui talvez, você escutou teu pai dizer, você nunca vai dar nada. Você é um miserável. Você é um caco mesmo. Você é um sem vergonha. Você não tem jeito. E o pior de tudo, que as palavras têm poder. Essa semana eu conversava num estudo bíblico, começamos a falar sobre maldição hereditária. O assunto da noite era maldição hereditária. E aí, do assunto da maldição hereditária, a gente caiu em outro assunto, que é a maldição lançada por um pai.
tem poder na boca de um pai. Um pai tem poder de construir o futuro do filho. Um pai e uma mãe, se ele liberar uma palavra de destino na tua vida, uma palavra de bênção, ele pode construir um futuro maravilhoso para ti. Porque o peso que tem uma palavra de um pai é algo descomunal. Da mesma forma, um pai que amaldiçoa o filho, um pai que lança uma palavra depressiva no filho, uma mãe que amaldiçoa o próprio filho, seu cretino, seu caco, seu vadio, seu vagabundo. Tem pai e mãe que tem essas palavras na boca. E aí você diz, filho, tu é um vagabundo, tu é um caco, tu é um vagabundo. Aí depois o filho vira um vagabundo? De onde é que veio essa profecia? Então, nossas mães e nossos pais, nós não estamos aqui nessa noite para condenar eles não, tá? Eu não estou aqui nessa noite para condenar pai e mãe de vocês. Eu só estou tentando provar para vocês que é possível sim um pai e uma mãe fracassar. É possível um pai e uma mãe lançar palavras de maldição sobre um filho. É possível um pai e uma mãe rejeitar um filho. E criar um filho duro, um filho amargo, um filho severo. Por quê? Porque foi rejeitado pela própria mãe. Mas Deus está falando aqui, mesmo que a tua mãe tenha te rejeitado, mesmo que teu pai tenha te desprezado, mesmo que teu pai tenha te amaldiçoado, mesmo que a tua mãe tenha dito que você não vai dar nada, você é um sem vergonha, você é um vagabundo, você só faz a gente sofrer. Deus me trouxe aqui, nessa noite, para lembrar vocês que através de Jesus Cristo, tudo isso pode ser apagado. Através de Jesus Cristo, todas essas maldições podem ser quebradas. Ele não nos rejeita de forma alguma. Mesmo que a tua mãe te rejeite, o teu pai te despreze, Ele, Jesus, não vai nos desprezar jamais. Jamais. Jamais Ele vai fazer acepção. Outra coisa que o ser humano é especialista, fazer acepção de pessoas. As pessoas olham para a nossa roupa, as pessoas olham para a nossa cor, as pessoas olham para o tamanho da nossa carteira, as pessoas olham para o carro meu, se o meu carro é bonito, se é um carro simples, se é um carro bom. As pessoas olham para tudo que é exterior, mas Deus está nem aí para o exterior. Deus está preocupado aqui dentro. Aqui dentro de cada um de nós mora uma criança que precisa de amor e atenção, é só isso. E quando esse amor e atenção não vem, a gente se revolta. Quando esse amor e essa atenção, esse pertencimento não acontece, a gente se perde. E muitas vezes vai se perder aonde? Vai se perder no álcool, vai se perder na droga, vai se perder na prostituição, vai se perder no mundo dos crimes. Por quê? Porque existe um buraco dentro do teu coração, uma carência, que só Deus pode preencher. E como a maioria aqui, talvez, ou uma parte, não saiba disso, ou não sabia disso, a gente vai tentar buscar onde a gente acha que é a fonte da felicidade. O álcool, a droga, que a gente sabe hoje muito bem que funciona apenas como uma espécie de anestesia. Né? Porque depois que você usou e que passou o efeito da droga, depois que você usou o álcool e passou o efeito do álcool, conta para mim o que aconteceu. Voltou tudo ao normal. O teu problema estava lá ainda. Não curou nada, não resolveu nada. Aquilo é que nem uma anestesia. Enquanto você está ali debaixo do éter, debaixo da... Eu já usei lança-perfume, né? Você está ali debaixo do efeito da droga, você fica anestesiado, você vê tudo colorido, né? Coração bate mais forte, você tem alucinações. Só que aquilo tudo é momentâneo. Depois o efeito passa e vem um vazio. Depois o efeito passa e vem a ressaca, vem a dor de cabeça. Por quê? Porque aquilo não vai resolver. É só anestesia. O que nós precisamos não é de anestesia. O que nós precisamos é de um antibiótico. Semana meu filho ficou com dor de garganta. Tentei de tudo que é tipo de coisa, não resolveu. A única coisa que resolveu foi um antibiótico. E eu estou aqui nessa noite para dizer que o antibiótico que todos nós aqui precisamos se chama amor de Deus. A aceitação de Deus. Tudo que o ser humano precisa é ter um encontro com Deus. Porque o dia que você tem um encontro com Deus, você vai se sentir tão amado, vai se sentir tão especial.
Essas duas músicas que eu tentei cantar aqui no começo, para tentar mostrar o quanto você é importante, isso não faz nem cócega perto do que realmente é o amor de Deus. Não tem nada nesse mundo que pode se comparar ao amor dele. Não existe nada, absolutamente nada, que pode se comparar ao amor dele. O amor dele é tão grande que a Bíblia chega a dizer que, como está longe o Ocidente do Oriente, ele afasta os nossos pecados, porque ele, como um pai se compadece de um filho, ele lembra que a gente é feito de pó. Quando você cometeu algo grave, um erro grave, talvez tenha alguém aqui que tenha cometido homicídio, talvez alguém aqui tenha cometido roubo, furto, né? E aí, quando a gente comete algo grave, a primeira coisa que vem, não tem mais perdão para mim, não tem mais chance para mim. Poxa, eu já matei, eu já roubei, eu já me prostituí, eu já aprontei todas, né? Então o cara olha assim, que esperança que tem para mim? Quem que pode me dar uma chance? Quem que vai me aceitar? Deus te aceita. Deus te aceita. Jesus disse, aquele que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Deus jamais vai te rejeitar. Jamais. E a cura para essa doença que tem dentro do nosso coração, essa carência, esse buraco, esse vazio, só tem um antibiótico, é o amor de Deus. Tudo que eu e você precisamos é ter um encontro com Deus. O dia que eu tive o meu primeiro grande encontro com Deus, amado, todo o meu passado foi perdoado, todo o meu passado foi apagado, Deus resetou tudo. E a Bíblia diz que Deus, ele esquece, ele apaga, ele não é que nem o ser humano. O ser humano, daqui a 20 anos, o dia que você sair daqui, daqui a 20 anos, tem pessoas lá fora que vão te lembrar do que você fez há 20 anos atrás. Tem pessoas lá fora que vão dizer, ele saiu lá do desafio jovem, mas eu vou ficar de olho, porque eu conheço o passado dele. Eu sei, eu conheço o passado teu, então eu sei que você pode voltar a fazer aquelas mesmas coisas, então eu vou ficar de olho, esse aqui é irmão desse, tu não me engana não. Por quê? Porque o ser humano, ele não consegue esquecer o que você fez lá atrás. E o diabo faz questão de lembrar ele, porque esse é o papel do diabo, ele é o nosso acusador. Agora Deus, amado, a partir do momento que você se arrepender verdadeiramente de qualquer coisa no teu passado que não foi legal, Deus, ele perdoa instantaneamente e ele apaga, ele deleta, sabe? Ele esquece completamente. Deus nunca vai apontar o dedo no teu nariz e dizer, seu cretino, lembra lá de 1980? Lembra lá de 1990? Lembra lá do ano 2000 que tu aprontou? Seu sem vergonha. Tu não tem vergonha não? Deus não faz isso. Quem faz isso é o capeta. Quem faz isso é o capeta. O capeta tem prazer de botar a gente para baixo. O capeta tem prazer de ver você triste. Ele nasceu para fazer você ficar triste. A coisa que mais dá alegria para o Satanás é ver você para baixo. Agora Deus quer ver a gente para cima. Cabeça erguida. Amém, queridos? Amém. Vou chamar o Jai aqui. Vou deixar ele terminar aqui. Se ele quiser contar um testemunho, se ele quiser falar alguma coisa. Fique à vontade, meu irmão. Boa noite, meus queridos. Tudo certo? Tudo certo, né? Aqui é paz, né? Pegando um ganchinho que o amado Cristian falou para nós ali hoje, muito interessante. Nós somos vítima de outras vítimas. Esse é o negócio. Quem aqui, quando infância, foi ensinado nos caminhos do Senhor, nos caminhos de Deus, tudo certinho? Levanta a mão. Temos 1, 2. A maioria de nós nunca foi. Os pais tentaram ensinar alguns de nós. Porque o meu pai tentou me ensinar. Minha mãe tentou me ensinar. Mas eu não fui ensinável. Olha só. Esse foi o ponto. A maneira, muitas vezes, que eles tiveram para nos direcionar,
temos que levar em consideração que também pode ter sido falha. Por quê? Porque eles, como nosso espelho, nós começamos a perceber que eles não eram tão perfeitos assim. E por que estás dizendo para mim fazer perfeito, se tu também não faz perfeito? Olha só. Posso dizer, os pais deles tiveram menos instrução ainda. E muitas vezes menos condição ainda. E instrução que eu digo é sobre as coisas do Senhor. De Deus. Que nos traz um padrão de vida. E que também foram vítimas de outras vítimas. Porque Satanás não está brincando no mundo. Ele está aqui para fazer nós, olha, se distrair com qualquer coisa. Melhor ainda se é em alguma coisa que tu fica amarrado. Que nem eu quando usava droga. E não foi pouca. E não foi pouco tempo. E vendo o Christian falando aqui sobre a mãe, né? Pode olhar aqui, ó, eu mandei, depois eu vou te mostrar. Eu mandei para o meu contato no WhatsApp, as passagens que eu mandei, e tudo ligado a pai. Olha só, paternidade. Né? Muitas vezes nós não fomos um bom filho, não tivemos um bom pai. Meu pai também nunca me deu um abraço, nunca me disse eu te amo. Nunca. Exigia tudo ao máximo. Mas nós temos um pai no céu. Esse que foi comparado com uma mãe que nunca nos abandona. Mas há uma condição para nós usufruir do amor dele. Todos somos criatura de Deus. Porém, filhos de Deus, e tê-lo ele como pai, a Bíblia diz que é a partir do momento que a gente escuta o Evangelho da Salvação, a palavra da verdade, que Cristo morreu naquela cruz, derramou seu sangue, para que todo o que nele crê seja salvo, seja perdoado. Porque Deus propôs, no sangue de Cristo, o pagamento de todas as nossas ofensas contra Ele. Olha que interessante. Ele decidiu não te matar. Ele decidiu não me matar. Mas Ele decidiu descer como o seu próprio filho, porque era Ele próprio. Olha só. Para poder cumprir tudo aquilo que eu não cumpri. Nenhum de nós cumpriu. Para poder ser o sacrifício perfeito. Olha que interessante. Para poder ser a moeda de pagamento dos nossos delitos. É como nós sentados numa cadeira elétrica esperando a execução e chega um e diz assim, ó, tu tá ali, tu crê que eu vou sentar aí e vou no teu lugar? Creio. Então dá licença, pode ir, estás livre e eu vou na cadeira elétrica. Jesus fez isso por nós. E isso a Bíblia diz que nos dá, João capítulo 1, versículo 14, se eu não me engano, diz que isso nos dá a condição de ser chamado filho de Deus. E 2, a questão que assim, ó, ser imitadores de Deus como quem? Como filhos amados. Não é verdade? Eu me lembro que eu cheguei a repudiar e a me rebelar tanto contra o meu pai, que tudo que ele fazia eu não imitava, eu fazia ao contrário. Mas quando eu era uma criança inocente, tudo o que ele fazia eu replicava. Por quê? Porque eu me sentia amado. Olha que interessante. Eu tenho um menino, está 10 anos agora, mas quando ele tinha 3, 4, 5 aninhos, eu ia lá, olhava o negócio e tal, ficava assim e tal. Daqui a pouco eu olhava e ele estava do lado igualzinho. Por quê? Porque ele se sente amado. Hoje em dia, infelizmente, por causa das minhas dificuldades em expressar esse amor ainda,
Ele já não é tanto assim, mas graças a Deus ele está toda a vida atrás, toda a vida, né? Chega em casa, vem abraçar, vem, mas claro, já perdeu aquela inocência lá, porque ele viu que o pai também não é perfeito. Por isso que tem que estar insistindo, trazendo as coisas do Senhor para ele agora. Tem que estar dando mais atenção agora. Mas olha só, assim, Paulo traz para nós fazer o que para imitar Deus? Prestar atenção nele. Olhar como uma criança que se sente amada. Olhar para esse pai. Que Deus demonstrou o seu amor por nós quando ele entregou aquele de mais precioso para ele. Pensa num filho. Eu tenho 3. Eles aprontam, tá? Eles aprontam. Bagunceiro, não obedece tudo. E eu não entregaria ele pela melhor pessoa da terra, nenhum deles. Mas Deus entregou o seu filho, aquele que mais obediente de todos, aquele que não teve erro nenhum, no nosso lugar. Olha só. Não tem amor maior que esse. Tudo de mais valor do universo de Deus, que não é esse nosso pequenininho aqui, ele entregou para salvar eu e tu. A única coisa que nós temos para fazer é estender a mão. Mas muitas vezes a gente prefere estender a mão para o traficante, para o dono do bar, não reconhecendo o que Deus tem feito por nós. É fantástico quando a gente toma posse disso. Sabe por quê? Porque agora a gente vive impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra também diz em Gálatas que andeis no Espírito e não satisfareis, vou fazer na nossa linguagem, a fissura. Não satisfareis a carne. Eu estou numa caminhada há pouco tempo, caminhando a pezinho após pezinho, e botando um passinho curtinho atrás do outro, porque eu sei quem eu sou. Eu sei que se eu não tiver com os olhos fitos em Deus, e eu sei que Deus está aqui, ó, nesse livro. Aqui ele deixou a imagem dele, para que nós possamos ser imitadores. E eu dou passinho após passinho, passinho após passinho. E há 9 anos, graças a Deus, eu não usei mais nada. Não bebi. Fumei nem um cigarro. Vivo agora a trabalhar para o reino de Deus. Os irmãos chamam, vão lá fazer uma pregação. Vamos. Vão lá fazer um estudo, vamos. Olha, eu estou indo no desafio jovem, deixa eu ir junto. Vamos juntos. É isso que eu quero agora para mim. Eu tenho um filho de 26 anos. Quando o pai dele chegava em casa, ele se escondia debaixo da cama. 7, 8 anos. Pensa se esse menino se sentia amado. Porque chegava um monstro dentro de casa, chegava o pai dele. E até os 15 anos de idade dele, olha só, ele viveu esse inferno dentro de casa. Que eu não me orgulho nada. Nada, nada, nada. Comecei a usar droga com 13 anos de idade. Com 11 eu já bebia que nem adulto. Tinha adulto que não ficava perto. Com 7 eu tomei o primeiro porre. Mas eu ia parar. Eu sempre ia parar. Tanto que 4 anos depois que eu parei de usar, esse meu filho mais velho, com 19, dizia para a mãe dele assim, ó, o pai está usando escondido. Não sei se alguém aqui se identifica com alguma situação dessa. Ele custou. Ele ia para os bailes com os amigos de carona,
só para me ligar 1h da manhã para mim ir buscar ele em Brusque, em Itapema, em Camboriú, para saber se eu estava usando. Porque numa sexta-noite, no sábado à noite, como é que o pai dele estava? Olha só. Mas eu decidi Cristo. Eu decidi viver Cristo. E aqui eu estou compartilhando tudo isso aqui com vocês, porque como Cristo já disse que é lá no AA, eu sou igualzinho a vocês. Estamos juntos, como diz o outro. Só quero ajudar. Eu vivi o inferno. Eu acordava de manhã, já arranjando uma briga com a mulher, manipulando o filho, o pai, a mãe, o gato, o cachorro, a galinha, tudo que aparecesse pelo caminho, para mim poder usar. Olha só. Tinha ninguém que ficava, escapava. Ninguém. Mas, quero fazer uma pequena leitura da primeira carta de Pedro, para complementar o que o irmão Cristo estava falando aqui. Ó. Fantástico tudo que ele falou. Por favor, assimilem tudo que o Cristo falou. Tudo. Se alguém se ofendeu, por favor, não se ofenda. É Deus trazendo cura para nós. Porque nós fomos vítimas de outras vítimas. E através de nós, quando nós for curado, nós vamos levar cura para os nossos pais, para os nossos filhos. Olha só. E Cristo é essa cura. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20, ele diz assim, ó. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestados no fim dos tempos por amor de vós. Olha só. Aqui tem um contexto judaico, mas aplicando isso para a minha vida, o meu pai religioso, cheio das amantes, tomava tudo que tinha no bar. E ele, orgulhoso disso, ele ensinou o filho dele a fazer o quê, filho? A cerveja toda do bar. Tu vai ser o cara se tu tomar. E as meninas tudo, desculpa a expressão que eu vou usar, traça tudo. Porque isso aí é que é ser o cara. E esse foi o legado que ele recebeu do pai dele. E que ele recebeu do avô dele. Porque o avô dele tem um mito na família, um folclore na família, que o velho Bertoldo teve 42 filhos, 3 depois de cego. Só para vocês terem ideia. A fama. Isso era tido como orgulho. Só que o Jai, quando começou a beber, ele não gostava de ficar tontinho. E ele começou a fumar um baseadinho. Entendeu? Mas depois ele descobriu que tinha um negócio que tomava cerveja, ficava de ladinho, daí tu fazia um corretivozinho, né? Ele descobriu isso aí, daí isso aí foi a apoteose. Só que ele não sabia que isso ia amarrar uma corrente e aprisionar ele. E ficou aprisionado, olha só. Terrível, né? Terrível. Mas o sangue de Cristo, aqui ele diz assim, ó, não foi com coisa corruptível, foi com o quê? Com o sangue de Cristo. Mas o que ele comparou o sangue de Cristo com coisa corruptível? O que ele chamou de coisa corruptível? Prata e
Tem alguma coisa mais valiosa que isso no mundo? Não tem. Era o símbolo de valor no mundo, quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, ó. Era o símbolo de valor, de tudo que era mais valoroso no mundo. Mas não, ele comparou o sangue de Cristo mais valoroso que isso. Porque pode ter certeza. Que nós possamos tomar isso como verdade. Que nós possamos viver uma nova vida que o Cristo está dando a oportunidade para nós aqui dentro. Eu digo para mim também, para nós. Porque para mim é uma oportunidade de crescimento aqui. Sempre que eu venho. Eu procuro não me esquecer de onde vim. Para nunca mais voltar para lá. E a única coisa que faz a diferença entre nós é a quantidade de dia. Se eu esquecer isso aqui, deixar de andar movido pelo Espírito de Deus, pode ter certeza que aonde eu parei, vai continuar. E dali para pior. Sempre. Todas as minhas 15 recaídas foram do mal a pior. Do mal a pior. Do mal a pior. Sempre. Ah, eu não vou me internar porque é vergonha. Vergonha é ficar lá nessa gente, irmão. Vergonha é não se tratar. Vergonha e humilhação é ir lá pedir para o traficante fazer por 5 pila menos porque eu não tenho. Eu já me humilhei para Deus e o mundo para conseguir aquele tantinho. Isso é humilhação. Aqui, irmãos, deixe, mantenha-se firme. Firme na causa. Deus vai trazer a força para cada um de nós se manter. Se nós nos manter no Espírito dele. Como um barco à vela. Como um barco à vela. Antes eu era movido pelo Espírito da carne. Agora eu sou movido pelo quê? Pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito já quer dizer isso, é um vento. A palavra no grego que é usada ali, que foi traduzido para Espírito, é pneuma, de pneu do carro. Por que é pneu? Porque tem ar dentro. Olha só. E como um barco à vela é movido pelo ar, que nós possamos ser movidos pelo Espírito de Deus. Mas como que eu posso ser movido pelo Espírito de Deus? Vamos fazer uma analogia rapidinha, só para acabar. Porque senão eu vou até meia-noite. Natal. Alguém aqui já passou uma época natalina? Chega ali, começo de dezembro, todo mundo bota moto penduricalha em casa, arma a árvorezinha, pisca-pisca, né? Vai lá, quer fazer uma festa, né? Fazer uma janta, ela chama avô, avó, mãe, pai, filho, né? É uma alegria. Até perdoa a turma ali, aqueles 3 dias, para poder estar todo mundo junto, né? Porque a gente tem mágoa, né? Olha só, lindo, né? Por que a gente faz isso? Porque a gente conhece, já foi passado para nós um conhecimento, que chega essa época, o que a gente faz? A gente age dessa maneira. Foi nos passado um conhecimento sobre isso. E a gente diz que a gente vive em dezembro o espírito natalino. Não é verdade? Não é o espírito natalino? Que legal, né? Por quê? Porque a gente conhece as coisas referentes ao Natal. Agora, como é que nós vamos viver o Espírito de Deus? É um mêsinho? Não, é a vida toda. É o ano inteiro vivendo o Espírito de Deus. Mas como que nós vamos viver o Espírito de Deus? Para mim viver o Natal, eu tenho que saber que tem que botar a árvorezinha, fazer o presépio, comprar o presentinho, fazer aquela coisa toda, não é? Então, para viver o Espírito de Deus, esse que nós já somos agraciados, crendo na morte de Cristo Jesus, na sua ressurreição, nós devemos procurar agora conhecer as coisas de Deus. E onde é que está o manual das coisas de Deus? Então vocês estão no melhor lugar que podia ter.
que aqui nós estamos protegidos, que nós não podemos ir no traficante, nem o traficante chegar em nós, e ainda estamos sendo expostos à palavra de Deus. Amados, abrace isso com toda a força. Com toda a força. Para sair vitorioso daqui. Para sair forte daqui. No processo de cura e levando cura para casa. Amém? Amém. Cristian, desculpa, eu me alonguei um pouquinho. Amém, queridos. Vou convidar você a ficar de pé. Quero orar por você nessa noite, amém? Quero orar. Tem coisas que eu posso fazer, o Jai pode fazer, mas tem coisas que só Deus pode fazer, né? E tem coisas que vocês podem fazer. E eu quero pedir a Deus que Deus possa proporcionar para cada um de vocês esse encontro que aconteceu comigo, que aconteceu com o Jai, que aconteceu com o Nunes. Só um encontro com Ele é que pode realmente nos libertar completamente, né? Hoje, através das nossas vidas aqui, podemos dizer que se tivermos assim algumas gotas, né? Algumas gotas do amor de Deus, mas o que Ele tem para nós é um rio, é uma fonte inesgotável, né? Jesus Cristo disse para uma mulher que foi tomar água, tirar água de um poço. Ele disse, ó, se você beber, tornar a beber dessa água aí, você vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, vai fazer uma fonte dentro dele, né? Então o que Deus tem para nós é uma fonte. O que o mundo nos oferece são só gotas. E o que nós podemos proporcionar para vocês aqui nessa noite são gotas. Mas tem gotas do amor de Deus, mas tem uma fonte. Agora, para você acessar essa fonte, você tem que desejar isso. Isso é uma busca contínua. Eu tenho certeza que nesse lugar aqui vocês têm oportunidade para isso. Então a gente vai estar orando aqui agora, mas aproveite as outras oportunidades. Eu tenho certeza que durante os dias aqui que vocês vão ficar aqui, vocês vão ter muitas outras oportunidades de se aproximar de Deus. Até mesmo nas horas vagas de vocês. Eu me lembro que eu fui participar de um retiro chamado Encontro com Deus. E esse retiro, ele tinha os momentos de horas vagas. E eu não ficava sem fazer nada nas horas vagas. Nas horas vagas eu ia lá para o meio do jardim, né, da natureza, e eu começava a conversar com Deus e falar com Deus. Deus ouve a nossa oração. Deus é tão real quanto o ar que você respira. Ele está o tempo todo atento às nossas orações. E eu costumo dizer que a oração é o que move a mão de Deus. A oração é o combustível que move a mão de Deus. A melhor maneira de acessar Deus é através da oração. O que é oração? Oração é conversar com Deus. Do jeito que você conversa com outro ser humano, você pode conversar com Deus, qualquer hora do dia. E é incrível quando você começa a perceber Deus respondendo a tua oração. Porque Deus responde a oração. De repente tem alguém aqui que não acredita em Deus. De repente tem alguém aqui que está achando, tudo isso aí é uma palhaçada, eu nem acredito em nada disso. Você não acredita porque você ainda não teve um encontro com Deus. Porque a hora que você tiver um encontro com Deus, você vai dizer, Senhor, me perdoa, porque eu era ignorante e não sabia. Porque Deus é tão real. Você pode ouvir a voz dele, ele fala, ele está vivo. Quando Jesus morreu lá na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Esse véu do templo era uma cortina que existia num lugar chamado tabernáculo, onde Deus descia em forma de uma nuvem para se comunicar com o representante do povo, que era Moisés e Arão. Deus descia ali naquele tabernáculo no deserto em forma de uma nuvem para se comunicar com o representante de Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu, esse véu, essa cortina que existia naquele tabernáculo, ela se rasgou. Significa que agora, no Antigo Testamento, a gente precisava de um intermediário,
né? Precisava de um sumo sacerdote para poder fazer o câmbio, para poder ser o intermediário entre nós e Deus. A partir do momento que Jesus veio a esse mundo e Ele tomou os nossos pecados e morreu pelos nossos pecados lá na cruz do Calvário, essa cortina se rasgou. Significa que agora qualquer um tem acesso a Ele, a qualquer hora do dia, qualquer hora da noite. Tem pessoas que dizem que de madrugada é melhor porque não tem fila. Então, qualquer hora do dia você pode buscar Deus. E coisa tremenda é ouvir a voz de Deus. Quando você começar a ouvir a voz de Deus, e você vê que tudo que está acontecendo aqui não é um teatro, é mais real do que você imagina, meu amigo, tua vida vai mudar completamente. Porque não existe ninguém que tenha experiência de ouvir a voz de Deus que continue o mesmo. Você vai ver que Ele é real. E Ele se importa com você, Ele se preocupa tanto ao ponto de responder orações. E orações simples, muitas vezes. Coisas simples. Enquanto o Jai estava aqui falando aqui, eu fiz um pedido para Deus ali, uma coisa que eu precisava para mim. Eu precisava para essa noite. Eu tenho fé que Ele já respondeu. Daqui a pouco eu vou saber. Mas Deus ouve a nossa oração. Pode ser uma coisa pequena. Eu quero deixar esse desafio. Estamos aqui no desafio jovem. Então eu vou deixar esse desafio para você hoje mesmo. Faça um pedido para Deus. Faça um pedido para Deus. Um pedido que você possa alcançar a resposta dele aqui mesmo. Não estou falando de um pedido de algo que vai acontecer depois que você sair daqui. Não, eu quero que você faça um pedido para Deus de algo que você quer que aconteça aqui mesmo. Aqui no desafio. Ainda essa semana. Vamos dificultar. Ainda essa semana, no máximo até sábado. Faça um pedido para Deus. Para você ver como que Deus é capaz de responder e fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, diz a Bíblia. Porque essa é a natureza de Deus. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus tem prazer de nos abençoar, embora a gente não mereça. Embora a gente não mereça, porque nós somos todos uns cacos, né? Ele nos ama tanto que Ele nos dá demonstrações de amor. Amém? Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus, Pai. Quero te agradecer, Senhor, por ter nos trazido até aqui, mais uma vez, Pai. Quero te agradecer por todas as palavras que o Senhor colocou nos nossos lábios, por ter usado a vida do Jai, a minha vida, Pai. E eu tenho certeza que a Tua palavra nunca volta vazia, Pai. Então, em nome de Jesus, que essa palavra que foi liberada possa produzir efeito, possa produzir mudança no coração de cada um que está aqui, Pai. Se houver alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, Pai, que ainda não confessou Jesus Cristo como seu real e suficiente Salvador, que ainda essa noite, meu querido, meu irmão, meu amigo, que você possa entregar a sua vida para Jesus. A Bíblia Sagrada diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais Ele fará. Eu desafio você hoje a entregar a tua vida nas mãos de Deus. Entregar as tuas mãos de Jesus, a tua vida nas mãos de Jesus e confessar Ele como teu Salvador. Ele vai mudar a tua história, você não vai ser mais o mesmo. Em nome de Jesus. Alcança cada um aqui, Pai, com teu amor, Pai. Alcança cada um aqui com a tua misericórdia. Que até sábado à meia-noite, Pai, que até sábado à meia-noite dessa semana, que cada um aqui venha ter uma experiência real contigo, Pai. Que cada um aqui venha ter uma resposta de oração. Que até sábado à meia-noite, que cada um aqui seja impactado, Pai, com teu amor, Pai. E quando eu voltar aqui, no próximo mês, ó Pai, que o teu Espírito Santo me lembre, porque eu quero perguntar para cada um aqui, quem foi tocado por ti? Quem teve uma experiência contigo? Em nome de Jesus, todos vão ter para a glória do teu nome. Posso ouvir um amém? Amém. Eu recebo? Recebe aí, meu irmão. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, viu? Até a próxima.